Ô Zé Maria Trindade, a Polícia Federal aponta ali nos autos, que seriam 6 grupos divididos em tarefas diferentes. Tarefas que teriam começado, por exemplo, com a tentativa de se minimizar ou de se atacar a maneira como o processo eleitoral era conduzido aqui no país, ou seja, colocar dúvidas sobre as urnas eleitorais, sobre a democracia, sobre a escolha das pessoas que ocupavam a cadeira de presidente da República para depois, então, tentar conduzir ataques mais sérios, como um golpe de Estado, o impedimento de que Lula acessasse o governo, mesmo depois de ser eleito por a maior parte da população, mesmo sendo quase meio a meio ali em relação a ele, a Jair Bolsonaro. Essa disputa foi muito acirrada. Mas como é que você vê a maneira como, segundo a Polícia Federal, esses grupos eram divididos e, principalmente, os nomes que aparecem ali? Porque há muita gente que atuava diariamente no governo, que estava sempre no Palácio do Planalto e que, segundo a Polícia Federal, teria utilizado, então, essa estrutura institucional para atacar as próprias instituições. Foi um trabalho, digamos assim, meticuloso, dividindo em grupos, definindo ali qual é a participação de cada um em um dos grupos, e tem que ser assim pela exigência legal de individualização da pena. A gente vê ali que o ex-presidente Jair Bolsonaro nem é tão citado assim. Ele foi citado 6 vezes, às vezes só citados e não incluído em outros grupos, em vários grupos, E a gente vê ali a importância do tenente-coronel Cid, que é citado ali como uma espécie de elo entre o núcleo do governo e aqueles periféricos que são colocados ali. Então, foi um trabalho meticuloso, mostrando cada um, a função de cada um, e um trabalho longo, desde 2019, isso teria se iniciado, unindo ali a BIM paralela, os atos do dia 8 de janeiro, aquele quebra-quebra nos prédios da Câmara, do Supremo, do Senado e Presidência da República, e atos posteriores. O que eu vejo é que houve muita comprovação. Eles deixaram muitos rastros, muitos áudios, alguns que a gente ainda não conhece, e a delação do Cid mostrando que, além desse processo, existem outros que estão sendo investigados e muitas implicações, ou seja, em não abrir o sigilo da delação premiada, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo, olha, ainda estamos investigando vários pontos desta delação e talvez tenha aí a explicação para que a delação fosse mantida mesmo depois de 2 quebras de acordo do tenente-coronel Cid. Mas veja bem, tudo isso apresentado ali, pelas contas da Polícia Federal, implica 37 pessoas. Um golpe não se dá com tão poucas pessoas. Onde estão os outros? Ou como foi articulado isso aí sem que ninguém soubesse? O que me deixa com a certeza de que havia mesmo um grupo ali que estava pensando, estava analisando, mas que não houve a parte prática, ou seja, não houve a contaminação do governo, como querem dizer que havia uma coisa orgânica no governo passado. Não, muitos ministros não tinham a menor consciência do que estava acontecendo. Ministros ali de Pérez não foram nem citados, ministros de Jair Bolsonaro, O vice-presidente também não foi citado, não foi indiciado. Era para ele saber, um golpe tem que passar pelo vice-presidente da República. Então, eu vi claramente ali a comprovação, provas de que um grupo realmente pensou, analisou, planejou. Mas não há como definir de que houve uma coisa estruturada no governo passado que poderia ameaçar ou tentar dar um golpe.